Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza aí? Né? Vamos estudar um pouquinho. Então eu vou gravar essa aula sobre a parte de ondulatória para vocês, para ajudar vocês a trabalharem a questão da aplicação do eletromagnetismo do capítulo 33, módulo 11, capítulo 33. Beleza, terceirão? Então essa aula ela é específica aí para vocês, no auxílio aí dessas atividades, ok? Tem bastante exercício para fazer, né? Então a aula vai auxiliar. A aula, então, é sobre ondulatória, é a parte de eletromagnetismo, mas eu vou dar uma geral aqui para vocês. Só pegar uma caneta aqui, um marcador, caneta, tá? Então, assim, vou dar uma geral aqui para vocês, para ajudar, né? Fazer vocês compreenderem um pouquinho melhor todo esse contexto, beleza? Então, nós vamos aqui, ó. Ondulatória, tá? Nós já estudamos esse assunto de ondulatória, mas claro que é sempre importante aí uma revisão, beleza? Então vamos começar aqui. Os conceitos iniciais de ondulatória, né? São aqueles conceitos do que é uma onda, por exemplo. O que é uma onda? Uma onda é uma sucessão periódica de pulsos que produz, né? Ou seja, quem produz o pulso, fonte de onda, o faz continuamente e no mesmo ritmo. Outra coisa importante em relação à ondulatória aí, moçada, é isso aqui, ó. As ondas transportam energia sem envolver o transporte de matéria, tá certo? Então, bem importante esse item, as ondas transportam energia sem envolver o transporte de matéria. Mas vocês já sabiam, né? Eu sei que vocês já sabiam porque a gente já estudou isso. Vamos em frente, aqui, ó. A classificação quanto à natureza das ondas, tá? Quando a gente classifica as ondas, a onda ela tem duas naturezas. Ou a onda ela tem natureza mecânica, ou a onda ela tem natureza eletromagnética, certinho? Então, quem são as ondas de natureza mecânica? São as ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Onde as partículas vibram, exemplo, onda no mar, onda sonora, onda em corda. Então, essas ondas são as ondas classificadas como ondas mecânicas. São aquelas que necessitam de um meio material para sua propagação. As ondas eletromagnéticas, aí, amiguinhos, ó, são as ondas que não necessitam de um meio material para a propagação. São originadas por cargas elétricas que oscilam. Elas podem propagar-se em meios materiais, desde que transparentes. Exemplo, a luz, né? Ela se propaga em meios materiais transparentes. A luz se propaga no ar, a luz se propaga na água, né? O raio-x, sinais de rádio, né? Também se propagam em meios materiais, né? Transparentes, e se propagam no vácuo. Então, essa é a ideia da onda eletromagnética. Então, quando falarmos de natureza de onda, são dois tipos. Onda mecânica, que são aquelas que necessitam de um meio material para a propagação, e as ondas eletromagnéticas que não necessitam necessariamente de um meio material para a sua propagação. Beleza aí, gurizada? Vamos lá, mais um pouquinho. Quanto à direção, né? A direção das ondas, vamos lá, eu sei que vocês lembram disso aqui. Ondas transversais e ondas longitudinais. As ondas transversais, a vibração é perpendicular à propagação da energia. Então, é aquela que fica assim, ó. Então, a direção de vibração, né? Olha só, vamos colocar aqui. Direção de vibração perpendicular à direção de propagação. Um exemplo, né? Então, forma 90 graus aqui entre a direção que vibra e a direção que propaga. Se nós pegarmos exemplo aqui de onda transversal, todas as ondas eletromagnéticas, elas são transversais. Tá? Mas daí assim, somente as ondas eletromagnéticas são transversais? Não. Existem ondas mecânicas que também são transversais. Aí tem que, claro, estar contido dentro dessa ideia, né? Direção de vibração perpendicular à direção de propagação. E aí, pessoal, nós temos aqui, ó, as ondas longitudinais. As longitudinais, a vibração é paralela ao deslocamento da onda. Então, assim, ó, a direção que vibra, olha só, a direção que vibra é a mesma direção que propaga. Entende? Então, isso é uma onda longitudinal. O exemplo disso aqui, ó, o som. O som é uma onda longitudinal. Beleza? Então, essa é a ideia aí.
Então vamos lá, deixa eu só apagar essa posição do ponteiro, né, que está aqui a borracha. Então tá aqui, ó. Então borracha eu vou apagar aqui para não ficar em cima aqui para vocês visualizarem melhor. Então quando nós temos aqui, ó, um exemplo das ondas longitudinais e também das ondas transversais, né? Então ele dá um pequeno exemplo aqui, ó, que é uma mola, né? Deixa eu voltar aqui com a caneta. Só esse ponteiro, né? Ele dá aqui, ó, a mola, né? Então, se você comprimir a mola aqui no meio, aí quando você solta essa mola, ela vai e volta. Então, a direção que vibra é a direção que propaga. Então, é longitudinal. Agora, se você ficar dando pulsos numa corda, observa que vibração para cima e para baixo, e a propagação está aqui na horizontal. Ó. Vibra na vertical, propaga na horizontal. Então, ela é classificada como uma onda transversal. Beleza, gente? Isso é quanto à classificação de vibração e direção de propagação, beleza? Então, transversais e longitudinais. Vamos em frente. Quanto à dimensão, tá, pessoal? A dimensão das ondas. Então, as ondas elas podem ser unidimensionais, se propagam em uma direção, uma dimensão só, como a onda de uma corda. Elas podem ser bidimensionais, se propagam em duas direções, né, x e y, do plano cartesiano, como a onda provocada pela queda de um objeto na superfície da água, e ondas tridimensionais, que se propagam em todas as direções possíveis, como ondas de luz, por exemplo. Então, isso aqui é bem tranquilo, é só fazer uma leiturinha lá que vai embora, né? E aqui nós temos algumas particularidades. Então, vamos lá. As ondas eletromagnéticas, inclusive a luz visível, são sempre transversais, por sua própria natureza, que é o que eu comentei com vocês ali atrás. Falou de onda eletromagnética, a gente já sabe que é uma onda transversal. Beleza? Mas também temos ondas mecânicas que podem ser transversais. Por exemplo, o pulso numa corda, né? Você foi lá, deu um pulso numa corda, a corda está vibrando assim, ó. Ela é transversal e é uma onda mecânica, beleza? Já o som é uma onda mecânica e é sempre longitudinal, ok? O som é uma onda mecânica e sempre vai ser longitudinal. Então aqui nós temos o esquema de uma onda eletromagnética, né? Então, o vetor campo elétrico e o vetor campo magnético que estão oscilando perpendicularmente. E aqui, né, um exemplo da propagação sonora, chegando até no ouvido humano. Mas aí seria uma outra aula sobre acústica e tal, para a gente falar sobre isso. Na apostila de vocês, ali do módulo 11, o capítulo 33, eu passei umas orientações de umas atividades, de uns exercícios para vocês lá. Esses exercícios, gente, não é para vocês fazerem tudo em um dia. Esses exercícios é para toda a semana. É um roteiro de estudos para vocês até vocês receberem uma nova orientação. Vejam, pessoal, estamos passando por um momento que não é o ideal para nós, né? Então, todos nós estamos nos adaptando. Vocês estão aí se adaptando de estudar em casa, nós, professores, estamos nos adaptando e aprendendo bastante para poder atender essa demanda, atender vocês, né, a partir da nossa casa. Então, assim, claro que seria bem melhor se nós estivéssemos lá na sala fazendo o nosso trabalho. Porém, não podemos. Então, nós temos que, com calma, né, ir fazendo as coisas na medida que nós conseguimos fazer, tá? Com certeza, nós vamos estar sempre tentando fazer o melhor para vocês, na medida do possível, né, com as aulas assim, desta maneira, desta forma. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aos poucos, nós vamos também aprendendo mais, e vocês também vão se empenhando aí de casa e tudo vai dar certo. O espectro eletromagnético, tá, pessoal? Esse espectro eletromagnético, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, para orientar vocês. O espectro eletromagnético, ele está na apostila de vocês, lá na página 7, tá? Ó, na apostila de vocês, lá na página 7. O conteúdo da apostila, ele é bastante teórico, por isso que eu recomendei para vocês que vocês fizessem uma leitura. Tem bastante aplicação da onda eletromagnética no celular, da onda eletromagnética, né? Vamos ver aqui para eu falar todos que tem aqui. Vamos pegar a apostila, estou olhando na apostila de vocês, tá? As ondas eletromagnéticas, a telecomunicação, né? Aí ele falou aqui, ó, do disco de vinil, do rádio, do controle remoto, das fitas magnéticas, do disco vinil, do disco rígido, do HD, né? Na medicina, né? Questão de diagnóstico, tomografia computadorizada.
Então isso, pessoal, requer um pouco de leitura. Então vocês também têm que fazer essa parte de ler ali. E depois, claro, a partir dessa aula, vocês vão conseguir também fazer as atividades. Então aqui, o espectro eletromagnético, que está ali na página 7, vocês vão ver que tem na página 7 e na página também aqui, ó, também na página 8, tá? Na página 8, ali do capítulo 33, tá? Lembrando que é o capítulo 33, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vocês têm lá, e até, eu vou falar bem certinho como está lá na apostila, só para vocês entenderem, ó. Espectro eletromagnético. As ondas eletromagnéticas podem ser classificadas a partir de sua frequência e comprimento de onda, e distribuídas ordenadamente em um espectro eletromagnético. Nos extremos mínimos dos espectros estão as ondas de rádio e nos extremos máximos os raios gama. Então é a distribuição, pessoal, das ondas eletromagnéticas conforme uma ordem de frequência, né? Então aqui nós temos uma ordem de frequência, ó. Então aqui em hertz, né? A ordem de frequência, e aqui em cima, ó, o comprimento de onda em metros. Então aqui você começa, ó, o espectro eletromagnético, ó, com o 10 na 14 Hz, o 10 na 6, aqui, ó, entrando a faixa das ondas de rádio, o micro-ondas aqui na faixa, né, do 10 elevado na 10, daí aqui depois já vem o infravermelho, aí vem o espectro visível. O espectro visível, pessoal, ele é uma faixa de comprimento de onda que ele vai de 400 até 700 nanômetros, tá? Então esse é o espectro visível, o espectro da luz visível. Lembrando que no espectro da luz visível, você tem lá então a luz branca, né? Que ela é composta do vermelho, alaranjado, do amarelo, do verde, do azul, do anil e do violeta. Então começa lá no vermelho e vai até o violeta, que é a faixa de frequência que vai sensibilizar a nossa visão, né? Que é o que a gente chama de luz visível. Então esse é o espectro da luz visível. Aí você tem aqui, ó, no 10 na 16, o ultravioleta já nessa faixa de frequência, o raio-x aqui já no 10 na 18, e raios gamas assim, né? Dessa maneira que está distribuído as ondas eletromagnéticas. Então, o espectro eletromagnético, né, é uma distribuição, né, que você classifica as ondas, né, de uma maneira ordenada em relação à sua frequência, seus comprimentos de onda. Tá certo, pessoal? Aqui, vamos colocar o seguinte, ó. Veja bem, vocês vão precisar lá para resolver os exercícios, revisar algumas formulazinhas. Lembrando que na equação de onda, na ondulatória, a velocidade de uma onda, ó, é o comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade lá, que você vai colocar metro por segundo, né, para estar trabalhando no sistema internacional. O comprimento de onda, então, metro. E a frequência, você vai utilizar aqui em hertz. Frequência em hertz, certo? Outra coisa também que vocês podem estar utilizando é a formulazinha da frequência, que às vezes vocês vão precisar, que a frequência é a relação 1 sobre o período. Então, a unidade de frequência, que é o hertz, tá ali. E o período, que ele vai ser, então aqui, né, amiguinhos, ó, o inverso da frequência. Período é tempo de uma oscilação, então ele vai ser medido em segundos. Então, vocês, certamente, lá na hora de resolver os exercícios, vocês vão precisar. Outra coisa que vocês podem, né, observar, mas isso aqui eu sei que vocês já dominam, né, que vocês já sabem, vou colocar aqui do lado, ó, é a questão da velocidade da luz. A velocidade da luz ele é representada pela letra C, tá? Czinha é a velocidade da luz, e vale 3 vezes 10 elevado na 8, se você estiver trabalhando metros por segundo. Mas às vezes você pode encontrar assim, ó, 3 vezes 10 elevado na 5. Aí você vai ter aqui, ó, quilômetros por segundo. Beleza? Então cuidado com isso. Esse PowerPoint, então, que eu estou montando a aula, que foi enviado para vocês, também tem algumas perguntinhas aqui. Então, tá tranquilo, vocês resolveram lá. Então, vamos colocar assim, ó, onda longitudinal é aquela que possui direção de vibração e direção de propagação da onda? Então, verdadeiro. O que é uma onda longitudinal? É aquela que possui direção de vibração na direção de propagação da onda. Vibra e propaga na mesma direção. Ali, ó, onda transversal é aquela cuja direção de vibração
perpendicular à de propagação? Então, tá aqui, ó, verdadeiro. O som é uma onda longitudinal? Também verdadeiro, né? A gente já falou lá atrás, o som é uma onda longitudinal. A propagação de uma onda sonora em um gás é longitudinal? Verdadeiro. As ondas eletromagnéticas são todas transversais? Também aqui, amiguinhos, ó, verdadeiro. A luz visível é uma onda transversal? Verdadeiro. Por que a luz visível é transversal? Porque é uma onda eletromagnética. Ultrassom, infrassom e ultravioleta são ondas mecânicas? Falso aqui, né, amiguinhos? Ó, por que é falso? Porque o ultrassom é mecânico, o infrassom é mecânico, é som. Agora, o ultravioleta é uma onda eletromagnética. Vamos lá, seguindo. Ondas mecânicas podem se propagar no vácuo? Falso. No vácuo, somente as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas podem se propagar em sólidos, né, transparentes, num vidro, por exemplo, né? As constantes explosões na superfície solar são detectadas pelos cientistas aqui na Terra através de emissão de ultrassons pelas explosões, né? Então, falso, né, pessoal? Porque o som não se propaga no vácuo. O som não se propaga no vácuo? Verdadeiro, tá? Então, aqui só para ajudar vocês a esclarecer, né? Então, esse PowerPoint aí, tá, que eu estou fazendo essa aula em cima desse PowerPoint, então ele está ajudando a esclarecer essa questão. Das características abaixo, assinale aquela que é peculiar aos pulsos longitudinais. Então, vamos lá. Então, as partículas oscilam na direção de propagação da onda. Longitudinal. Direção que vibra, direção que propaga. Sobre as ondas eletromagnéticas, podemos afirmar o quê? São longitudinais? Eletromagnéticas são transversais. Às vezes são longitudinais e às vezes são transversais? Estou aqui, ó, na letra B. Claro que não. São sempre transversais. São sempre transversais. Essa daqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A velocidade da onda eletromagnética são as mesmas no vácuo. Então aqui que eu coloquei lá atrás para vocês, ó, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Em outros meios, a velocidade depende da frequência. Em outros meios, a velocidade depende da frequência. Onda com maior vibração tem velocidade menor e vice-versa, né? Que daí você vai colocar na formulazinha lá, V igual a lambda vezes a frequência, tá? Então não esqueça dessa formulazinha. Então aqui a velocidade, né? O V é a velocidade, o lambda que é o comprimento de onda e o F que é a frequência, tá? Então, o que ele está dizendo assim, ó, em outros meios, não no vácuo, né? A velocidade depende da frequência, está aqui, ó. Depende da frequência a velocidade? Depende. Depende do comprimento de onda, tá aqui, ó. Tá? Então é isso aí. Para a luz visível, a frequência é a cor da luz, né? Para a luz visível, a frequência é a cor da luz. Então, o amarelo tem uma frequência, o vermelho tem uma frequência, né? O azul tem uma frequência, cada um tem uma frequência. Se V é igual a lambda vezes F, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, é só vocês fazerem aqui, ó. Se eu isolar a frequência, o que sobrou aqui? Eu vou passar o lambda dividindo, ó. Então, velocidade dividido pelo lambda. Então, o lambda e a frequência, olha aqui, ó, são inversamente proporcionais. Para a mesma velocidade, se eu tenho a frequência maior, eu tenho o comprimento de onda menor, tá? Detalhezinho aí. Então, pense sempre nas palavras ultravioleta e infravermelho, né? Então, que é do infravermelho para cima já vem o vermelho. Daí vai o vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Aí depois já vem o ultravioleta, né? Então, a faixa de frequência visível está entre o vermelho e o violeta, tá? Então, aqui, ó. Com relação, algumas perguntinhas aqui, como resolver, aí talvez esclareça também algumas coisas. Eu não quero deixar o vídeo muito comprido, tá? A luz amarela e a luz verde têm a mesma frequência? Não, né, gente? Cada cor tem a sua frequência específica, então é falso. No interior da água, a luz vermelha se propaga mais rapidamente que a luz azul? Então, isso aqui também ela vai ser... no interior da água, a luz vermelha se propaga mais rapidamente que a luz azul. Ah, tá. Isso aqui é por causa do comprimento de onda, né? Podemos afirmar que são corretas, né? Ele quer saber as corretas. Então, vamos lá. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade no vácuo? No vácuo, sim.
tá? Então, no interior da água, a luz vermelha se propaga mais rapidamente que a luz azul. Isso aqui tem a ver com o comprimento de onda, tá? Aliás, com o índice de refração. Então, o índice de refração ele é menor para a frequência vermelha, então ele vai ter mais velocidade. O que mais? Das afirmações que se seguem, né? Então, vamos lá. A velocidade de propagação da luz é a mesma em todos os meios? Isso é falso, né, pessoal? Aí vem a questão que eu falei antes ali, ó, do índice de refração. Ó. Índice de refração é C, que é a velocidade da luz, dividido por V. Então, se o índice de refração é menor naquele determinado meio, a velocidade ela vai ser maior. Lembrando que o índice de refração ele vai ser sempre maior ou igual a 1. Porque eu não posso ter um meio que a velocidade da luz seja maior no meio do que no vácuo. Não dá. Então, sempre o índice de refração maior ou igual a 1. Então, a maior velocidade vai ser o 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui, ela é nos meios. Tá? Nunca vai ser maior que o valor da velocidade da luz no vácuo. Então, se eu tenho um índice de refração de 1,5 e eu tenho um índice de refração 2, aonde que a velocidade no meio vai ser maior? Aonde o índice de refração for menor, no 1,5. É isso que eu estou me referindo. As micro-ondas usadas em telecomunicação para transportar sinais de TV e telefonia são ondas eletromagnéticas? Isso é verdadeiro, micro-ondas são ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são do tipo longitudinal? Falso, né, pessoal? As ondas eletromagnéticas são do tipo transversal. Vamos lá. Assinale a opção que ordena do menor para o maior, tá? Do menor. Radiação visível, radiação ultravioleta, radiação infravermelho, ondas de rádio, raio-x e gama. Então, aqui, ó, qual que vem? As ondas de rádio, né, que são lá no espectro eletromagnético, né? As ondas de rádio. Depois das ondas de rádio, aqui, seguindo a lógica, vem o infravermelho. Assinale a opção que ordena do menor para o maior comprimento de onda. Aqui está a maior frequência, né? Então ele vai ser ao contrário aqui, né? Vai ser o contrário. Deixa eu ver aqui. Então é isso aqui, ó. Ele começa no... Por que começou lá no meio, né? Eu não entendi por que disso. Assinale a opção que ordena do menor para o maior o comprimento de onda. O comprimento de onda menor é onde a frequência é maior. A frequência é maior no ultravioleta. Então aqui, deixa eu só ver aqui. Ah, tá, entendi aqui, ó. Ah, agora entendi. É aqui, ó. Ele quer o comprimento de onda, tá? Então, se nós pensarmos pela frequência, ele vai ser o contrário, né? Então ele vai pegar aqui o comprimento de onda, ó. O comprimento de onda menor é na maior frequência. Na maior frequência é o raio gama. Depois vem o 5, que é o raio X, tá? Que é o antes. Depois vem, quem que vem aqui? A radiação ultravioleta, né? E depois vem quem mais? O 1, que é a radiação visível. Depois vem o 3, que é a radiação infravermelha. E depois vem o 4, que é as ondas de rádio. Então veja bem aqui, só para vocês entenderem melhor. Aonde eu tenho a frequência maior, eu vou ter o comprimento de onda menor, né? Então, aqui, ó, o raio gama é a maior frequência. Por isso que ele vem primeiro aqui, ó, porque ele quer o menor comprimento de onda. Isso que eu não tinha entendido antes ali. Ele quer o menor comprimento de onda. Aí, por que aqui ficou o 4 ficou por último aqui? O 4 ficou por último porque é a onda de rádio. A onda de rádio, se você pegar lá no espectro, ele vai ser a menor frequência. Então, ele vai ser o maior comprimento de onda. Beleza? Então, é isso. Só não tinha entendido essa ordem ali, agora já está dominada. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Então, onde eu tenho a maior frequência, eu tenho o menor comprimento de onda. Só não estava observando a ordem correta aqui, mas agora ficou claro, tá certo? Então, beleza, é isso daí. E seguimos em frente, né? Então, pessoal, espero que isso aqui tenha auxiliado, que possa auxiliar vocês, né, a fazer essas atividades. E vamos lá, como eu falei para vocês, é um momento novo, né? Nós estamos passando todos juntos por isso. Espero, sinceramente, ao longo aí dos dias, ajudar vocês da maneira que for possível, dentro das, né, obviamente,
das possibilidades que nós temos, que nós não podemos nos encontrar pessoalmente, né? Tem que ser tudo online, mas nós estamos buscando formas, estamos estudando para poder atender vocês da melhor maneira possível, tá? Vamos ter paciência, aos poucos as coisas vão acontecer. Valeu, gente? Muito obrigado aí pela atenção da aula, tá? Espero, sinceramente, que ajude. Lembrando que essa atividade não é para ser feita de um dia para o outro, essa atividade vocês têm um tempo para vocês resolverem aos pouquinhos e vão com calma, né? Principalmente com calma, que tudo vai dar certo. Valeu? Muito obrigado pela atenção de vocês.